Quantas vezes você já sentiu que, dentro da própria casa, era um estranho? Você fez tudo certo, tentou ser bom, tentou ser suficiente, mas, de alguma forma, isso nunca foi o bastante. Enquanto isso, seu irmão, mesmo errando repetidamente, parecia sempre receber mais amor, mais perdão, mais atenção. É aniversário da sua mãe. A sala está cheia de gente. Você chegou cedo, ajudou com a comida, limpou a casa, escolheu um presente com carinho. Seu irmão apareceu 2 horas atrasado, trouxe um presente comprado às pressas e já chegou fazendo piada alta, tomando o centro da atenção. No fim da noite, sua mãe abraça ele e diz com lágrimas nos olhos: "Você sempre foi meu menino especial." E você? Você apenas sorri, engole seco e diz que está tudo bem, porque sempre foi assim. Quantas vezes você já se sentiu o filho invisível? O que mais precisa fazer para ser visto? Por que o amor, que deveria ser incondicional, parece ter favoritos? Neste vídeo, vamos explorar uma dor que raramente é dita em voz alta, mas que mora no silêncio de milhões de pessoas. Ser o filho esquecido, o irmão rejeitado, aquele que mesmo fazendo tudo certo, nunca foi o suficiente. E não, isso não é drama. Isso é um abismo emocional, uma ferida aberta que atravessa a infância, molda a vida adulta e às vezes nunca cicatriza. Se você já se pegou perguntando o que há de errado com você, enquanto vê seu irmão ou irmã sendo amado, perdoado, protegido, mesmo fazendo tudo ao contrário, então esse vídeo é para você. Não com respostas prontas, mas com clareza, com verdades difíceis, mas necessárias, e com a possibilidade de você se libertar da culpa que nunca foi sua. Agora, respira fundo. Porque o que vem a seguir talvez explique mais sobre você do que anos de conversa mal resolvida em família. A exclusão familiar raramente começa com um grande evento. Ela se constrói devagar, quase invisivelmente. Não é um grito, é o silêncio. Não é um tapa, é o toque que nunca veio. É a ausência de um "estou orgulhoso de você" depois de uma conquista. É o sorriso que vai para o outro, mesmo quando você também está ali, esperando. Muitos filhos crescem acreditando que estão exagerando, que estão sendo ingratos. Afinal, pelo menos você teve um teto, comida, escola, mas o ser humano precisa mais do que sobrevivência. Ele precisa ser validado. Carl Rogers, psicólogo humanista, dizia que um dos principais nutrientes emocionais do ser humano é a aceitação incondicional. Quando uma criança não sente isso, ela começa a se moldar. Faz tudo certo, tira boas notas, obedece, se anula. Mas por dentro, há um desejo crescente de ser notado, visto, reconhecido. E aí nasce um ciclo cruel. Quanto mais essa pessoa tenta ser perfeita, mais ela se distancia da espontaneidade. E, paradoxalmente, menos atenção ela recebe. Enquanto isso, o irmão que erra, que desobedece, que explode, muitas vezes recebe mais contato emocional. Preocupação, brigas, perdão, abraços, promessas. Sim, até o conflito é uma forma de vínculo. E você? Você só queria ser olhado com o mesmo brilho no olhar. Mas o que ganha é: você é forte, você entende. Essa frase, "você entende", é o selo da exclusão emocional. Ela disfarça descaso com um elogio e prende você em um papel que ninguém deveria carregar sozinho, o de ser emocionalmente maduro enquanto ainda é só uma criança. Esse ciclo, se não for quebrado, se repete na vida adulta. Você busca aprovação em relacionamentos, em conquistas, no trabalho, e nunca sente que é suficiente. É aí que começamos a entender que o problema nunca foi você, mas a forma como o amor foi distribuído dentro da sua casa. Nada confunde mais uma criança, e depois um adulto, do que perceber que fazer tudo certo não garante amor. Você foi obediente, responsável, educado, prestativo. E ainda assim, quem recebia o abraço mais longo, o olhar mais preocupado, o esforço emocional, era seu irmão que gritava, sumia, desrespeitava e quebrava tudo. Esse é um paradoxo tão doloroso que muitas pessoas simplesmente aprendem a se calar. Porque, no fundo, acreditam que se abrirem a boca ainda vão ouvir: "Você é só invejoso." Mas vamos falar a verdade. Isso machuca, e a psicologia explica o porquê. B.F. Skinner, um dos pais do behaviorismo,
estudou profundamente como o reforço molda o comportamento. Ele observou que ações recompensadas tendem a se repetir. E a recompensa aqui nem sempre é elogio, às vezes é atenção. Quando o filho problemático recebe atenção toda vez que quebra uma regra, ele está sendo reforçado emocionalmente. Já o outro, o filho certinho, que não dá trabalho, acaba sendo negligenciado justamente porque não precisa de cuidados. É cruel, mas comum. Pais se mobilizam emocionalmente onde há dor visível e esquecem que silêncio também é um grito, que ausência também é sofrimento. Esse padrão é tão antigo que está até em parábolas bíblicas, como a do filho pródigo. Na história, o filho mais novo gasta toda a herança e volta arrependido. O pai o recebe com festa, perdão e roupas novas. Enquanto isso, o filho mais velho, que ficou, que cuidou, que nunca desobedeceu, observa tudo em silêncio. Ele não entende por que quem errou tanto recebe mais do que quem sempre foi fiel. E talvez essa seja a história da sua vida. Mas a Bíblia não termina com a resposta do pai. Ela termina com a dor silenciosa do filho fiel, ainda sem consolo. É esse o ponto onde muitos desistem, ou se tornam frios, ou ressentidos. Por isso é fundamental entender o que essa sensação de injustiça faz com nossa identidade. Quando você cresce se sentindo o menos amado, o menos escolhido, o menos celebrado, algo dentro de você começa a acreditar que isso tem a ver com quem você é. Essa é a armadilha mais cruel da exclusão afetiva. Ela não só dói, ela define. O que era para ser apenas uma injustiça externa, vira uma narrativa interna. Você começa a se perguntar, será que eu sou frio? Será que não tenho carisma? Será que eu nunca fui suficiente? Essa dúvida, quando repetida por anos, se transforma em identidade. Você deixa de ser alguém que foi ignorado e passa a se ver como alguém que merece ser ignorado. É uma ferida profunda, mas silenciosa. Uma cicatriz emocional que molda suas relações, suas escolhas, seu senso de merecimento. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, se você não olhar para essa dor, ela vai se repetir em outros lugares. Nos relacionamentos em que você se contenta com pouco, no trabalho, onde você nunca se acha bom o bastante, nos amigos onde você sempre tenta provar que merece estar ali. É a síndrome do filho invisível se espalhando pela vida adulta. Para ilustrar isso, pense no personagem Loki, da Marvel. Enquanto Thor era o filho celebrado, amado, destinado à glória, Loki era o segundo, o sombra, o excluído. Ele tentou agradar, tentou se encaixar, mas quando viu que nunca seria o escolhido, ele escolheu ser o vilão, porque até o ódio dá mais visibilidade do que o silêncio. Ou pense em Edmund, de As Crônicas de Nárnia. Ele se sente desprezado pelos irmãos, desvalorizado, e o que ele faz? Trai, se junta à feiticeira branca, não porque é mau, mas porque finalmente alguém o fez se sentir importante. Esses personagens são espelhos da nossa própria luta interna, porque, em algum momento, todo filho esquecido precisa tomar uma decisão. Ou continua tentando agradar até se apagar completamente, ou transforma a dor em um impulso de mudança. Mas para isso, é preciso entender por que os pais fazem isso. Será que eles sabem o que estão causando? Aqui vai uma verdade difícil de engolir. Nem sempre os pais sabem o que estão fazendo. E isso não é uma desculpa, é um alerta. Muitos pais excluem afetivamente um filho sem perceber, não porque não o amam, mas porque estão presos em padrões emocionais inconscientes, muitas vezes herdados de seus próprios pais. Sigmund Freud dizia que a infância é o berço de todos os conflitos não resolvidos. Quando um pai ou uma mãe não elaborou sua própria dor, seus traumas, suas frustrações, ele inevitavelmente projeta isso nos filhos. Isso se chama transferência emocional, um conceito da psicanálise que explica como revivemos, sem saber, antigas dores através de novas relações. Talvez aquele filho rebelde represente o pai que foi agressivo, ou talvez o filho mais quieto lembre a mãe que era fria. Sem querer, o pai projeta raiva no filho que carrega esse fantasma e protege o outro como se estivesse tentando salvar a criança que ele mesmo foi um dia. Nise da Silveira,
psiquiatra brasileira que revolucionou a compreensão do afeto na saúde mental, dizia que o afeto se manifesta de formas sutis, não verbais, muitas vezes fora da consciência do próprio sujeito. Ela observava como pessoas emocionalmente bloqueadas evitavam certos vínculos sem saber por quê, como se houvesse um campo invisível, repulsivo, entre elas e o outro. Dentro de uma família, esse campo invisível pode se manifestar na forma de distanciamento emocional seletivo. Você não sabe por que seu pai fala com mais carinho com seu irmão. Ele também não sabe, mas sente algo diferente. E é aí que mora o perigo. Sem consciência, o pai repete. Sem consciência, o filho aceita. E o ciclo se perpetua por gerações. Mas quando você entende isso, uma semente de liberdade é plantada. Você começa a perceber que o problema não nasceu em você. Ele te alcançou. Agora a pergunta é, o que fazer com essa dor? Ela vai te destruir ou vai te fortalecer? Toda dor tem um destino. Ou ela vira prisão, ou ela vira força. E a diferença entre uma e outra não está na dor em si, mas no que você faz com ela. Vamos ser honestos. A exclusão afetiva dentro da família não passa ilesa. Ela te molda, te marca, te esculpe, mas essa marca pode ser usada de duas formas, como cicatriz aberta ou como tatuagem de resistência. Muita gente que cresceu ignorada tenta compensar esse vazio em excesso. Excesso de esforço, excesso de generosidade, excesso de perfeição. E aí nasce o risco de viver para agradar, para provar que é digno de amor. Mas esse caminho te leva para um buraco ainda mais fundo, onde você se esgota tentando conquistar algo que já deveria ter sido seu de graça, afeto. Por outro lado, há os que endurecem, fecham o coração, viram fortes, irônicos, cínicos. Mas por trás dessa armadura mora uma criança ainda esperando ouvir. Eu vejo você. É aí que entra a filosofia. De fato, não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos controlar o que fazemos com o que nos fizeram. Epicteto dizia, não são as coisas que nos machucam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Não significa que você precisa perdoar o que doeu, mas significa que você pode recusar carregar a dor dos outros como se fosse sua. O sofrimento existe, mas o apego ao sofrimento o prolonga. Quando você se apega à necessidade de reconhecimento, você se torna escravo dela. Libertar-se disso é doloroso, mas é o início da verdadeira paz. Essa é a encruzilhada. Ou você continua esperando que sua família mude, que um dia alguém diga o que você queria ouvir, ou você começa a construir um lugar dentro de si que não dependa mais disso para existir. E atenção, isso não significa se tornar frio ou indiferente. Significa resgatar o poder que você terceirizou a vida inteira. Porque se sua identidade foi moldada pela rejeição, ela também pode ser reconstruída pela consciência. Mas e se esse reconhecimento nunca chegar? E se seus pais, até o fim da vida, nunca enxergarem você? É sobre isso que vamos falar agora. E se você passar a vida inteira esperando aquele olhar, aquele abraço, aquele "eu me orgulho de você"? E se esse dia nunca chegar? Essa é, talvez, a pergunta mais dura de todas. Porque ela exige que você encare uma possibilidade real, a de que seus pais nunca vão mudar, a de que seu irmão sempre será o favorito, a de que a injustiça que você viveu pode nunca ser reconhecida. Mas deixa eu te contar algo que pode mudar tudo. Você não precisa mais ser visto por quem se recusa a enxergar. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazistas, escreveu que, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E na resposta está a nossa liberdade e o nosso crescimento. Você foi estimulado pela rejeição, mas agora você tem o poder de escolher como responder a isso. Esperar reconhecimento eterno é manter viva a dor que seus pais te deram. É carregar a ausência como identidade. Mas você pode escolher outra coisa. Você pode escolher se reconhecer. Você pode se tornar o adulto que acolhe a criança que ninguém acolheu. Você pode construir relações onde o afeto seja troca, não teste. Isso não apaga o que faltou, mas impede que a ausência defina o que você vai se tornar.
Pessoas extraordinárias foram moldadas em silêncio, foram desacreditadas, ignoradas, subestimadas, mas usaram isso como chama, não como corrente. E talvez seu papel nunca foi ser o favorito, mas sim aquele que quebra o ciclo, aquele que enxerga, mesmo sem ser visto, aquele que cura, mesmo sem ter sido curado, aquele que escolhe dar o que nunca recebeu. Isso é força, isso é liberdade. E essa liberdade agora está nas suas mãos. Se esse conteúdo tocou você, deixe um comentário contando sua história, ou apenas diga, eu me vi aqui. Talvez seu comentário ajude alguém que também viveu tudo isso, em silêncio. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender que amar um filho não pode significar esquecer o outro. Até próximo vídeo.